E aí, tropa? Tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MVMHMA. Já tô me habituando, me acostumando a falar esse nome sem travar. MVMHMA é um nome ruim? Talvez, mas os nomes que eu pensei tinham sido piores, então vai esse mesmo. Eu comecei a gostar desse nome. Então, o vídeo de hoje vai ser mais uma vez, óbvio, sobre Coringão. Quando eu criei esse canal, eu tinha certeza absoluta que teria conteúdo infinito, porque isso aqui é um hobby e não é uma pauta jornalística. Então, vamos falar sobre as minhas percepções sobre o jogo do Coringão amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. E também eu vou tentar dar uma pincelada sobre o que eu acho dessa situação toda envolvendo Dorival Júnior e sua comissão técnica. Tá na reta? Não tá na reta? Perdeu, tá fora? Vai ficar? Vai embora? Enfim, vamos falar muito sobre Coringão. Antes, se você não é inscrito ou inscrita aqui nesse canal, eu peço para que você se inscreva aqui, não custa nada, vai me ajudar demais. E obviamente, se você puder deixar um like, vai me ajudar mais ainda. Eu não sei o que ajuda mais, se é se inscrever ou deixar o like. Se você quiser fazer as duas coisas, vai me ajudar pra cacete. E vai Corinthians, fechou, rapaziada? Então vamos lá. Sem muita delonga, vamos falar sobre a situação do Dorival Júnior primeiro. Eu queria deixar minha opinião antes de qualquer coisa, que eu acho uma loucura uma possível demissão de Dorival Júnior no cenário atual. Sou fã número um do trabalho do Dorival Júnior? Longe disso. Não sou fã absoluto do Dorival Júnior. Tenho minhas críticas ao trabalho dele. Inclusive, eu fui contra a demissão do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Eu acho que eles tinham uma entrega muito semelhante à do Dorival, mas eles tinham a parada do argentino, chamavam um grupo, pô, muita gente do grupo era fã dos Dias, né, dos pais, do pai e filho do Ramon e do Emiliano, então o grupo era muito fechado com eles e tal, e eu acho que o Dorival entrega é muito próximo do que eles poderiam entregar. Eles entregaram o Campeonato Paulista, depois o Dorival chegou e entregou a Copa do Brasil, e depois a Supercopa do Brasil, que eu acho que Emiliano e Ramon seriam totalmente capazes de entregar também. Eu acho que o nível técnico entre Emiliano e Ramon e Dorival, as duas comissões, ele é muito parecido. Eu acho que na época eu lembro que eu falei bastante que era trocar 6 por meia dúzia. Então, trocamos pelo Dorival, foi uma troca, na minha decisão, na minha análise, se a gente for fazer uma parada retroativa, né? Como tá sendo a passagem do Dorival pelo Corinthians? 2 títulos em menos de um ano. Eu acho que é um bom sinal. Eu acho que tá aprovado. Poderia ser melhor, mas poderia ser muito pior também. A gente tá acostumado com maus treinadores sob comando do Corinthians. Então, eu acho que a gente não tem muito argumento, a gente não tem muito lastro, muito respaldo pra falar que o Dorival tem que ser substituído e que isso seria uma garantia de sucesso, que seria uma garantia de um melhor trabalho chegando. Até porque quem substituiria o Dorival, né? Então, assim, isso quer dizer que a gente não tem que criticar o Dorival? Claro que não, porra. Vamos criticar o Dorival, vamos continuar pegando no pé dele. Se o Corinthians não tiver rendimento, a gente tem que criticá-lo também. Mas eu acho que as últimas atuações, elas estão muito mais correlacionadas à equipe, a rendimento individual e coletivo do que o Dorival. Tudo bem, eu vi alguém fazendo uma analogia, não lembro se foi Jorge Igor ou Chico Garcia, falando que se todos os alunos vão mal na prova, a culpa também é do professor, e principalmente do professor. Então, beleza, eu posso concordar com isso. Mas não adianta o Dorival fazer o melhor trabalho de preleção do mundo e ver os caras deitando no treino se os caras não repetem o que eles fazem no treino dentro de campo. O Dorival é responsável pelo dia a dia. Então, pô, de segunda, terça, quinta, sexta, o que o Pedro Raul tá fazendo no treinamento do Corinthians? O Dorival pode ou não estar vendo alguma coisa interessante. Agora, quando ele escala o Pedro Raul no jogo, aí é o que nós vemos como torcida. Então, assim, talvez muitos desses jogadores estejam voando nos treinamentos e aí chegam no jogo e não conseguem render. Beleza, é culpa do treinador? Talvez em partes. Então, assim, eu sou o maior crítico, eu sou o cara que mais se incomoda com um trabalho mal feito, mas eu não acho que é isso que esteja acontecendo. Eu acho que o Dorival tem feito um bom trabalho no Corinthians. Existem oscilações de rendimento, como existiria com qualquer treinador, tá? Então, eu acho que é uma besteira a gente pensar em substituição do Dorival Júnior agora. Ele, querendo ou não, em alguns momentos, mas pelo menos em alguns momentos ele fez isso, ele encaixou o time. Ele criou casca no time pra jogar mata-mata. Ah, mas acabou de perder pro Novo Horizontino. Beleza, mas era jogo único, era lá, situação complexa. Tem todo o contexto do jogo que a gente já comentou. Eu acho que a gente tem que relevar. Óbvio, o Corinthians tinha obrigação de estar na final do Campeonato Paulista, mas não é isso que vai destruir um castelo, porque eu acho que o Dorival não tem construído um castelo de areia. O Dorival tem criado um trabalho com consistência.
E aí, eu acabei de ver uma nota, acabei de ver aqui no GE, que o Marcelo Paz se posicionou a favor do Dorival Júnior, então falou que acredita em trabalhos que contenham continuidade, então tem que ter uma constância, tem que ter longevidade, continuidade, e eu tô com o Marcelo Paz. Aliás, fazendo um link muito importante pra você que é coringão de verdade, é o seguinte, eu não queria citar esse nome aqui, mas vamos falar do André Sanches. Em 2011, quando o Tite caiu por Tolima, a gestão atual do Corinthians foi e bancou o Tite. Lembra do jogo? Quando voltou pro Brasil do jogo contra o Tolima, execraram o Tite. Eu, inclusive, acho que ele tinha que. Pô, tem que demitir, tem que cortar. Pá, meu pai na época também. Hoje em dia a gente vê e, porra, hoje, nossa, claro, tinha que bancar o Tite. Então a gente é muito engenheiro de obra pronta. Depois que a gente vê o resultado, a gente fala que é bom. Então, porra, vamos olhar pra trás. O Dorival não tem uma moeda, não tem uma credibilidade com a gente, não tem um crédito com a gente. Ele chegou, ele podia estar rendendo mais, mas tá bom, né? Então, dá pra melhorar? Vamos cobrar que melhore, mas no momento não é. Eu acho que a cobrança é muito mais viável do que uma possível substituição. Eu acho que pensar em substituição do Dorival Júnior agora é algo inviável. Ainda mais porque a gente tá às vésperas do início de uma Libertadores da América. O Dorival é assumidamente e sabidamente um treinador copeiro. O Corinthians precisa de mais um título de Libertadores, de mais um título de relevância internacional para ontem. Os rivais estão se distanciando e depois fica muito difícil de buscar. A gente sabe como funciona. Então, o Corinthians precisa dessa Libertadores. O Dorival é um treinador copeiro e eu confio mais no Dorival do que em qualquer um substituto que pudéssemos trazer agora. Então, internacional, né, gringo ou brasileiro, eu confio mais no Dorival para trazer uma possível Libertadores da América. Aí, a gente vai entrar aqui nas opções, digamos assim, né? Foram soltados alguns nomes nessa última semana. O primeiro, como sempre, vem é o do Tite. Não sei se o Tite tem clima, ainda acho o Tite ídolo. Tem muita gente que tem ressalva com o Tite por causa das negativas, né? Vem, não vem, volta, negou o Corinthians 2, 3 vezes e tal. Eu ainda acho o Tite um ídolo. Não manchou pra mim o que ele fez no passado, mas com certeza criou um trinquinho ali que eu entendo muito bem quem tem a ressalva ao Tite. Outra opção havia sido o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho fechou com o Grêmio, então acabou não sendo uma opção. E o próprio Ramon Dias está sendo cogitado ali, mas aí pra mim seria uma loucura inacreditável você interromper o trabalho com o Ramon Dias para trazer o Dorival. Já era trocar um 6 por meia dúzia, já mostrava que estava perdido, que não sabia o que fazer. Tá trocando o Ramon Dias pelo Dorival Júnior, na minha opinião, de novo, 6 por meia dúzia. Se mostrou totalmente perdido sobre conhecimento de futebol e noções táticas do que um treinador quer e o outro seguinte, né? E aí, voltar para o Ramon Dias e o Emiliano agora é, é, é atestar a incompetência da gestão de futebol do Corinthians, né? Ah, mas eram outros profissionais, era uma outra gestão. Foda-se. Porra! Pô, como você encerra o contrato com o Emiliano e com o Ramon, chama o Dorival chega, ganha 2 títulos, você demite ele e volta com. Porra, é mostrar um desconhecimento absurdo, uma falta de noção, uma falta de consciência absurda. Então, eu não traria agora, pelo menos, Ramon e Emiliano, apesar de gostar sim da ideia de que um dia eles retornem. Acho que eles criaram uma identificação muito legal. Se eu não me engano, o Emiliano até tem uma tatuagem do Corinthians, do título paulista de 2024, de 2025. 2025, então eu acho que eu falei algumas vezes aqui 2024, mas enfim, entendam 2025. Então, eu gosto dos dois, mas eu não acho que seja momento para os dois voltarem. E aí, para fechar esse assunto de uma vez por todas, vamos falar do último nome que para mim, pessoalmente é inadmissível o senhor Cuca ter sido novamente mencionado. Primeiro por motivos de que a presidência, né, ano eleitoral, tá chegando uma próxima eleição e tal. O Osmar Stabile não vai comprar essa briga, parece que alguns portais já estão dando isso. E eu acho que, na mínima relação ou comprovação de um caso criminal de tamanha importância e tamanho impacto, qual o Cuca foi citado e foi condenado à época, mas foi absolvido depois, enfim, tava relacionado, tava no bolo, houve condenação, não tem que cogitar esse cara no Corinthians. Aí é um argumento de muitos, e aí quando é de outra torcida eu até entendo. Quando é uma outra torcida, eu juro que eu entendo.
mas corintiano quando usa o seguinte argumento. Ah, mas ele treinou Atlético Mineiro, treinou Palmeiras, treinou um monte de time e nunca ninguém falou nada. Vocês conhecem o peso dessa porra aqui? Vocês conhecem o peso dessa camiseta, dessa instituição? Desse símbolo aqui? Vocês conhecem o peso? Vocês estão de brincadeira, caralho? Você é corintiano ou não é? Você tá louco? Você tá lunático? Porra, ele chegou no maior clube desse país, mano. O maior impacto social em causas de minorias é nessa porra desse time aqui, mano. Lá atrás, quem construiu essa porra dessa trajetória pra minoria, quem sempre lutou por coisa importante no país e social, foi esse time aqui, mano. Teve alguns outros times também que foram bastante importantes. O Vasco, a história do Vasco é lindíssima. E também tem um lastro em causas sociais fudidas, antirracismo e o caralho, de representatividade. Então, quando você parar pra pensar, pô, mas ele treinou vários lugares e nunca ninguém falou nada. Ah, então, só que aqui é diferente, mano. Aqui não é só um clube de futebol, né? Aqui tem um clube que representa uma cacetada de pauta, uma cacetada de minoria, entendeu? Então, o Corinthians não é um clube qualquer. Então, quando houver qualquer relação, caralho, eu perdi meu chinelo, qualquer relação de um possível treinador, um possível funcionário do clube com abuso sexual, com estupro de vulnerável, com estupro, com feminicídio, com agressão à mulher, não tem que ter ideia, mano. É a mesma parada do racismo. Eu não tô colocando níveis e categorias de crime, tá? Não tô falando que um é mais ou menos do que o outro. Eu não quero fazer essa equiparação. Não tem que ter ideia, não tem que passar perto. Ah, mas o cara é um bom prof... Foda-se! Foda-se! Não tem que ter ideia. Não tem que... Ah, mas ele podia vir trazer 3 Libertadores. Não é só sobre títulos. O Corinthians não é e nunca foi só sobre títulos, sobre conquistas de campeonatos, tá? Eu prefiro não ter uma Libertadores e manter a história idônea, ilibada, do que ter uma Libertadores ou 2 Libertadores com um técnico com uma mancha dessa na carreira e na história. Enfim, eu quero que ele, se condenado mesmo, e parece que ele foi absolvido e tal, eu quero que ele pague, e ele já pagou ou não pagou, enfim, isso aí é uma outra história. Ele tem que ter uma segunda chance? Tem, num outro clube que aceite, que não tem as causas que o Corinthians tem. Nesse clube aqui, com essa camisa, essa instituição é muito pesada pra esse tipo de gente, pra tipo de gente que tem esse tipo de acusação. Então, mas é mimimi, é lacrolândia, aí vai pra puta que pariu, mano. Quem pensa assim não tinha nem que, tá ligado? Enfim, beleza. Foi mal, desci um pouco o padrão, mas é o que eu penso, e aqui, de novo, não tem pretensão jornalística, aqui é pra dar minha opinião, e assim será. Fechou? Outro ponto, o senhor Matheus Bidu tomou a famosa enquadrada, foi pro famoso café com bolacha com Gaviões da Fiel, Pavilhão 9, Coringão Chopp, Camisa 12 e os caralho, e, né, obviamente, depois da baboseira que ele falou, pra torcida não esquecer o que eles fizeram nos últimos 8, 6 meses, dos títulos que eles trouxeram, como se eles não pudessem ser mais cobrados pelos títulos que alcançaram, tomou o famoso café com bolacha com a galera e parece que se desculpou, entendeu a merda que tinha falado. Então, vamos passar por cima disso, né? Colocar uma pedra por cima disso. E aí, falando de forma rápida e objetiva sobre o que eu espero amanhã do jogo do Corinthians e Santos, minha galera. O que a gente pode esperar de Corinthians e Santos? Eu tava com uma perspectiva muito boa, eu tava ficando animado, principalmente pelo rumor da volta do senhor Yuri Alberto. Se critiquei, peço minhas desculpas públicas, odeio amar e amo odiá-lo. Como faz falta o nosso Yuri, e parece que ele não vai mais pro jogo, né? Parece que ele teve um evento em São José dos Campos e ele acabou dando uma entrevista falando que ele não volta. Parece que o Caio César também não volta, mas enfim, o Caio César é muito mais difícil de medir impacto ou falta de impacto dentro de um campo, dentro de um jogo. O Yuri Alberto, a gente sabe o tanto que ele gera jogo. Isso aqui eu gosto de falar todo vídeo. Então, o Yuri Alberto tá fora do jogo. Isso dito, eu não sei o que esperar do Corinthians. O Corinthians dos últimos jogos sem Yuri Alberto tem se mostrado um time sem criatividade, sem eficiência, sem lapsos de algo que possa ser construído de forma contundente. Então, eu sinceramente não sei o que esperar do Corinthians.
Acho que um empate lá não seria de tudo um mau resultado, mas eu espero muito que o Corinthians amanhã tenha um dia inspirado, que o senhor Memphis corra por essa camisa, que o senhor Memphis corra por essa torcida, e não só ele, né? Eu acho que a crítica aqui ela é individualizada pela postura que não pode acontecer. Então, que amanhã o senhor Rodrigo Garro, se for titular, jogue com vontade. E eu tô curioso pra entender, porque eu também tô achando que o Garro tá na hora de voltar pro banco de reserva, vai ter que voltar pra esquentar banco. E amanhã volta o senhor Matheus Pereira. Então eu tô curioso pra entender o que o Dorival pensa pro jogo de amanhã, se ele vai de Raniel, Matheus Pereira, Bidon e André. Quatro volantes, né? Não sei. Vai entender o que o seu Dorival pensa como jogo pra amanhã. Não sei se ele vai colocar dois atacantes, jogar com três, jogar com o Vitinho aberto, jogar com o Pedro Raul. Sinceramente, eu nem abri uma preview aqui, eu não abri uma prévia, não abri nada pra entender como o Corinthians pretende jogar amanhã. Mas eu imagino que a escalação seja algo muito próximo de Hugo, Mateuzinho e Bidu, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Imagino que ele vá de Ranielli, possivelmente Alan, Breno Bidon e André. Na frente eu imagino que ele vá de novo com Memphis e Guinegão. Mas não sei. Gostei muito da última partida do Alan. Acho que ele pode contribuir muito pro Corinthians, mas acho que se o Memphis correr 13 metros como ele correu só na última partida, não vai ter jogador com achada que vai conseguir dar uma assistência pra ele, porque ele não tá gerando muito jogo. Então, o Memphis tem que aparecer, o Memphis tem que fazer pivô, o Memphis tem que sofrer falta, o Memphis tem que cavar pênalti. Ele recebe pra isso, ele é um jogador desse nível e ele é cobrado por isso, porque a gente sabe que ele pode entregar isso. Então, eu chutaria aqui amanhã um 1-1, 1-0 achado, gol do Gustavo Henrique, de escanteio talvez. Compro muito, compro muito. Seria muito bom, seria fundamental voltarmos com 3 pontos amanhã da Vila Belmiro. Só isso, só isso. Só tudo isso que eu tenho a dizer. Se concorda comigo, se discorda, deixa aqui nos comentários. Não tem problema nenhum, aqui ninguém leva nada pro pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que amanhã o Corinthians faça um jogo decente. Pelo menos que a gente, né, Deus me livre e guarde, amanhã o Corinthians perca, mas que a gente consiga ver uma evolução. O Corinthians criou, o Corinthians teve 6 bolas na trave, o Corinthians teve pênalti não marcado, o Corinthians teve 3 gols anulados por impedimento. A gente fica puto com a arbitragem. Eu prefiro 1000 vezes ficar puto com a arbitragem, né? Pô, não conseguimos os pontos que a gente queria, mas a gente jogou para ganhá-los. Do que ter um jogo em que o Corinthians não produz nada, não evolui nada, e às vezes a gente ganha até os 3 pontos, mas lá na frente a gente vê que foi muito mais um acidente, muito mais um acaso do que uma competência dos jogadores. Então, que amanhã o Corinthians pelo menos jogue bola, pelo menos crie jogo, pelo menos que consiga ser contundente e criar incômodo pro Santos. E amanhã eu acho que o seu Memphis vai querer jogar, porque o amiguete dele, o Neymar da Silva Santos Júnior, vai estar do outro lado. E a gente sabe que quando o jogo repercute lá fora, quando tem muito fotógrafo, quando é clássico, o senhor Memphis Depay gosta de jogar, né? Então é isso, minha rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, não esquece de se inscrever. E depois do jogo, com certeza, vai ter pós-jogo aqui. Valeu? Tamo junto, um abraço, bom final de semana. É nóis.